Muito obrigada pela ajuda, pela colaboração com os livros. Fiquei muito feliz com a aceitação. E a gente escreve e publica pela Frater, que é a editora da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, que é a Casa Espírita do Raul Teixeira. Então, todos os meus livros saem publicados por lá, porque a gente faz realmente esse trabalho em conjunto com eles. Eles têm uma casa social, se chama Remanso Fraterno, é afastado de Niterói, num bairro bastante de difícil acesso. Hoje deve ter umas 300 crianças, eles ficam o dia inteiro com as crianças, é um trabalho de educação, tem escola regular e contraturno escolar. Para um bairro com bastante dificuldade, é um trabalho lindo. E então a venda com os livros é revertida para essa obra social. E a gente trouxe alguns que a gente trouxe já se acabaram. Se vocês quiserem, dá para comprar pela própria Frater, pelo site da editora, mas ela também disponibiliza nas principais livrarias, tanto espíritas quanto livrarias normal. Dá para comprar pela Livraria Cultura, pela Saraiva, então pela internet dá para achar. E fica esse convite, porque de alguma forma a gente participa também com a ajuda da obra social. Vamos voltar então no nosso tema. A gente se descobriu caídos num buraco, ou em alguns buracos, e culpando os outros. Essa é a nossa situação. E agora a gente vai procurar a iluminação, né? Esse buraco escuro que a gente não sabe como é que foi parar lá. A gente não sabe porque a gente fica repetindo e caindo e continua caindo. A gente não sabe porque algumas coisas parece que não andam, parece que não desenrolam. A gente não entende porque algumas coisas acontecem e ficamos repetindo padrões, revivendo histórias, vida após vida, muitas vezes, até que a gente tenha aquela decisão de abrir os olhos, de assumir esse despertar da consciência. Então, quando a gente abre os olhos, é como se a gente projetasse luz, porque se nós carregamos a centelha divina, a gente já tem a luz. Só que a gente não a descobriu ainda. Então, quando a gente abre os olhos e fala, é minha responsabilidade, é minha vida, eu sou, não importa o que eu faça para os outros, não importa se os outros estão disponíveis para mim ou não, não interessa se as pessoas vão me retribuir, elas não têm que me retribuir, porque a minha vida cabe a mim. Isso é a gente despertar em consciência. E quando a gente tem essa tomada de consciência e a gente acorda, a gente começa o processo de se iluminar. Uma luz surge. A gente acende uma velinha e tá bom já. Porque para um lugar que só existe penumbra, uma vela faz toda a diferença e a gente sabe disso. Eu lembrei de uma fábula que é assim, era uma vez uma pequena lanterna, dessas lamparinas que a gente levava de um lugar para o outro, com a vela dentro. E ela tinha uma tristeza no coração, porque ela queria ser a estrela que estava lá no céu. E quando essa estrela brilhava em noite de sem nuvens, de noite de céu limpo, a lamparina ficava desnecessária. E ela ficava triste. E ela ficava triste porque ela se via inútil. Porque aquela estrela, ela iluminava todos os lugares. Ela estava em todos os lugares. E a lamparina ficava triste. E um dia, um sábio passando por ali, chamou a atenção da lamparina e disse assim, você está ouvindo? Não, o quê? Ouça! Você fica tão preocupado com a estrela, para de prestar um pouco de atenção lá, ouça! E aí ela parou e ficou pensando, e ela ouviu. E ela disse assim, parece que tem alguém pedindo socorro. Pois é. Mas onde estão pedindo socorro? O que eu posso fazer? Eu sou uma lamparina, tem a estrela. Escuta e segue. E a lamparina então seguiu aquele som, daquele pedido surdo de ajuda. E ela foi e percebeu que o som vinha de dentro de uma mina. E ela foi se aprofundando na mina, e ela foi descendo, e ela foi virando, e ela foi descendo, e ela foi fazendo curvas, e ela foi se aprofundando no centro da terra. Quanto mais ela entrava para o centro da terra, mais ela ficava distante da entrada da gruta. Mais ela ficava distante da luz da estrela,
mais a luz dela brilhava. E naquele momento o sábio chamou a atenção e disse: tá vendo? A estrela não chega aqui. Então tem espaço para todas as luzes brilharem. E cada uma é especial do seu jeito. Então é como se a gente fosse lamparinas. Ainda que a gente esteja na presença dessa estrela grande, que é nosso guia, que é Jesus, a gente consegue levar a luz que Jesus, que a estrela de luz acendeu na gente, cooperando com ele no trabalho de iluminação. E a gente pode começar iluminando a gente mesma, levando luz para o nosso coração, lembra? Carregando a gente no colo e falando: eu cuido de você. Não precisa reclamar que as pessoas não estão olhando para você. Não precisa ter medo que as pessoas não venham te socorrer. Eu estou aqui. Eu cuido de você. Só eu posso cuidar de você. É ilusão achar que alguém vem te salvar. Então fica tranquila. Você é só uma lamparina, mas é importante ser lamparina. E eu estou com você. E quando a gente faz esse processo, a gente acende a luz da nossa lamparina. A gente começa esse processo de iluminação de si mesmo. Esse entendimento profundo da mente divina e do significado e propósito de todas as coisas. É como se a gente tivesse assim, aberto o canal, o acesso direto a Deus, que está em nós, mas que está coberto por aquela capa que eu mesma pus para eu não me ver. Quando eu ponho uma capa para não ver as minhas sombras, eu escondo também a luz, que está lá dentro, no nosso cerne, que é a centelha divina. Então a autoiluminação é esse estado alterado de consciência em que tudo é percebido como uma unidade. Eu sou. Esse é o verbo. Eu sou. Deus está em mim, tanto quanto eu estou em Deus. Eu estou em cada um de vocês, como cada um de vocês também está em mim. E estamos em Deus. Somos Deus. Mas quando eu me cubro com essa capa para me proteger, para que ninguém veja as minhas dificuldades, eu me afasto também. Eu não me deixo iluminar, nem a mim e nem aos outros, com a minha luz de vela, de lamparina, mas que também é essencial. Joana de Ângeles fala bastante sobre a sombra, que é um conceito junguiano. Em muitas obras a Joana nos convida para iluminar a sombra, entrar em contato com a sombra, olhar para a sombra. O que é isso? É olhar dentro do buraco. Que buraco é esse? Como é que eu caí de novo nesse buraco? O que tem aqui dentro? É a gente tomar consciência do que está além, do que os meus olhos conscientes e racionais são capazes de ver. É aquilo que eu sou, mas eu não me dou conta, eu não quero ser. É aquilo que eu sei, mas eu não sei que eu sei. Fico afastado no tempo, vem de vidas passadas. É aquilo que eu jamais quero ser. E não sei se eu sou, porque eu tenho medo de olhar. Sabe aquele armário que você não quer abrir, porque você não sabe o que tem lá dentro? Dá até medo. E aí, cada vez menos você abre, até que chega uma hora que você fala: chega, eu vou abrir, vou enfrentar essa guerra. Aí você abre, tira tudo do armário. Interessante, porque isso tem sempre um paralelo com a nossa própria psique, sabia? É muito interessante quanto que a gente arruma armário quando a gente precisa se arrumar. Aí eu lembro uma vez que a minha filha, na época ela tinha 15 anos, ela começou assim, ela virou outra pessoa. Eu falei: ela está possuída, ela foi abduzida, porque eu não conheço mais. Eu e o Jorge, a gente ficou assim, desesperados. Então nós levamos ela, vamos pedir uma ajuda, né, profissional, e levamos ela para a terapia. E a terapeuta mandou me chamar. Aí eu fui na segunda vez conversar com a terapeuta e ela falou: então me descreve. Daí eu comecei descrevendo assim, sabe como que é? É assim, ó, a minha filha, o armário dela é bagunçado, o quarto dela é bagunçado. Eu não. O meu armário está ordenado por ordem de cor, né? De estação. Então essa referência que eu dei para ela, achando que eu estava assim, né?
Aí ela disse assim, eu entendo. Quem não consegue se organizar dentro precisa ter a sensação, pelo menos, de ter ordem fora, né? Aí eu falei, oi? Né? Como assim? Aí ela disse, então, você não quer começar a fazer a terapia? Ok, eu vou fazer a terapia, foi a melhor coisa que eu fiz, mas eu vi que muito problema, na verdade, era meu. E o próprio Jung diz assim, criança não tem problema, quem tem problema são os pais. Desculpa, é a parte que nos toca, mas é a verdade. Quando a gente estuda, a gente sabe que são os nossos conflitos, os nossos padrões, as nossas projeções que muitas vezes a gente transfere para os filhos. Então, falando de iluminação, a iluminação vem para iluminar a sombra, ela vem para contrapor a sombra. E o que seria a sombra para Jung? Seria um conjunto que integra a parte, entre aspas, negativa da personalidade, isto é, a soma das propriedades ocultas e desfavoráveis, das funções mal desenvolvidas e dos conteúdos do inconsciente pessoal. Não é o que é do mal, porque não existe mal. Existe ignorância, existe conflito, existe problema, tudo isso é a gente que cria no nosso dia a dia. Só que tudo isso tem efeito benéfico de me fazer crescer, de me fazer me conscientizar sobre a vida. O que seria então a sombra? Não é a minha parte que eu sou do mal, é a parte que eu não me conheço, é a parte que eu tenho medo de ter contato. É aquilo que eu trago, mas eu não gostaria de trazer, então eu escondo, eu nego, eu me afasto, eu me distancio. É essa parte minha que vive distante da minha consciência. Eu não sei que eu tenho, que eu carrego, que eu sou, que eu sinto. Eu não quero sentir, eu tenho medo de sentir. Seriam, portanto, as lembranças esquecidas ou reprimidas, os afetos dolorosos, as potencialidades ainda não descobertas ou desenvolvidas. Tem ouro dentro da sombra. O Jung falava, tem ouro na sombra. Que ouro é esse? É todo o potencial que eu carrego como filha de Deus, é a centelha divina. É Jesus falando, vocês já sabem, já foi dito que vocês são deuses. Então tem ouro escondido na sombra, eu não sei ainda, não cheguei nele, por isso que eu preciso me descobrir. Por isso que eu preciso me descobrir para ver o que está lá coberto, porque dentro disso tem ouro. Aquilo que faz parte do inconsciente do sujeito, mas ele não reconhece, eu não sei que existe. Jung também afirma que a sombra é uma parte viva da personalidade. E por isso, ela precisa comparecer de alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando ou torná-la inofensiva através da racionalização. Ele está querendo dizer que ela ganha da consciência. Sabe como ela ganha? O próprio Paulo falou naquela frase. O bem que eu quero fazer, eu não faço. A pergunta é, quem nele faz o mal que ele não quer fazer? Não é a consciência, porque a consciência raciocinada, racionalizada, ela falou, Paulo admitiu, pela consciência racional dele, ele falou, não quero fazer o mal, eu quero fazer o bem. Pronto, vou viver. Aí a hora que ele está vivendo, ele faz o mal. E aí ele fala, como quem em mim está me mandando fazer o mal que eu não quero fazer? O eu que eu não conheço, porque está escondido na sombra. A minha parte sombria, mas não sombria de maléfica, sombria de medo, de desconhecida, de ignorada, de potencial não desenvolvido. Só que essa sombra, não adianta eu falar para ela, fica quietinha aí, finge que não existe, tá? Não adianta, nem Paulo deu conta de fazer isso. Ela toma, a gente fala assim na psicologia junguiana, ela toma o lugar da nossa consciência. E aí a gente fala, gente, eu jurei que eu não ia fazer, e fiz. Eu sempre falei que eu nunca ia... E eu fui. Então, quando a gente não se reconhece na atitude, é porque essa atitude não foi a consciência que tomou. E muitas vezes esse conteúdo sombrio que eu estou negando, reprimindo, não quero que exista, finge que não tem, ora ele nos rouba a consciência e faz a gente fazer aquilo que a gente não queria fazer, e ora ele surge na forma de um problema, de um sintoma ou de uma doença. Então, qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é integrar essas partes sombrias para que elas não precisem me tomar
Eu deixo elas participarem. Quando eu deixo participar, eu tenho a capacidade de pôr a consciência no processo. Aí eu posso negociar comigo. Eu estou com uma vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer. Mas eu admito que eu tenho essa vontade, eu admito que isso está em mim. Eu não sou a Santa Isildinha, como diz o Jorge. Eu tenho em mim esse ser, mas eu vou conversar com ele. Não vai dar para fazer isso, Cris. Eu não concordo. Pronto, isso é integrar. Mas se eu nego, aquilo ganha força e escapa. E escapa quando eu não vejo, na forma de um sintoma, de um problema, de uma dificuldade. A gente fala que se o self enxergar que para a gente é bom levar um tombo, porque eu não estou parando para fazer o que eu preciso fazer. E de repente um tombo me mobiliza, ele vai me dar um tombo. Seja literal, seja simbólico. Quantas vezes a gente passou por uma coisa que eu não queria ter passado, chorou e depois viu que aquilo precisava ter acontecido, porque pôs ordem num monte de coisa que precisava ter sido posto e que eu não fazia por consciência. Isso é o nosso inconsciente vindo. Então, às vezes a gente fala assim, não sei por que eu entrei nessa fila lá no planejamento espiritual da próxima reencarnação. Não sei por que eu entrei nessa fila, mas a resposta é simples, é porque o ego não estava lá. Né? Porque quem escolhe aqui é o ego que quer ser rico, famoso, bonito, ter dinheiro. O self não. Se o self, que é o espírito, entender que é bom uma vida sem dinheiro, por exemplo, ele vai gerar, é ele que vai para a fila. Graças a Deus, né? Que o ego fica aqui, ele se refaz a cada reencarnação. Porque senão não ia dar certo. O que a gente ia escolher? Não ia ter gente rica, bonita e famosa no mundo, né? Então, a sombra é isso. E a Joana diz assim, a respeito dessa sombra, né? Da mesma forma, a sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos que a gente não gosta, né? Os atos infelizes do espírito, lá das vidas passadas. Aquilo que eu quero negar, esquecer, reprimir, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa, difícil, doída. Por outro lado, o desconhecimento, a ignorância das coisas e da realidade responde por essa sombra que se pode dourar. Eu posso iluminar, eu posso transformar em ouro, eu posso revelar o ouro que ela traz. Após o esclarecimento, o autoenfrentamento, o autodescobrimento, a conquista da verdade que sou eu, que está em mim, que tem a ver comigo. Eliminando os conflitos, os complexos, os traumas que vêm remanescendo do nosso passado. Isso é processo terapêutico de autoconhecimento. É a gente olhar para a gente e ter a coragem de se desidentificar um pouco com a persona, que é essa coisa lindinha que eu visto para fazer cara de anjinho, sabe? É a gente ter coragem de falar. Isso aqui é o que eu visto, mas é consciente. Não é que eu estou colada. Vocês já leram aquele livro que o Divaldo falou bastante dele, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura? É um livrinho pequenininho, do tipo desse Pequeno Príncipe. Você lê numa sentada. Mas é isso. O cavaleiro esqueceu ele, a esposa, os filhos, porque ele precisava salvar donzelas. É a caridade social, sabe? Quando você sai para ficar bonito na fita, né? Pra ganhar curtidas no Facebook e tudo mais. E aí ele ia todo dia salvar donzelas. Aí ele começou a falar assim, eu fico pondo a armadura, tiro a armadura, põe a armadura. Quer saber? Eu não vou mais tirar essa armadura, porque eu já estou pronto, já almoço rapidinho e volto a salvar donzelas. E um dia a esposa dele falou assim para ele, que é a alma, né? A ânima do Jung, a alma, que é o nosso lado de dentro. Aí a esposa na historinha fala assim, olha, o negócio é o seguinte, ou você tira essa armadura pra gente se relacionar, porque você está distante de mim, ou eu estou indo embora. Então, isso significa no processo psicológico, eu estou me traindo, porque eu estou me abandonando. Eu estou deixando a mim para ir atrás do outro. Mas ninguém consegue ir atrás do outro de verdade, tendo se abandonado. Ninguém oferece o que não tem. Então, o que eu estou indo fazer lá fora? Certamente não é me doar para o outro. É ganhar curtidas, ficar bonito na fita, amenizar a consciência, achar que está ganhando bônus hora para parar no céu. Mas não é verdadeira, não é de essência essa busca. Então, a mulher dá um ultimato nele
e falo para ele, ou você tira isso, pelo menos aqui em casa, e se desidentifica dessa persona de cavaleiro, e vem ser também pai e marido, ou nós vamos embora. Eu e o seu filho, nós vamos embora. E aí, deu medão, né? Daí ele falou, não, então tá bom, então eu vou tirar. Aí ele tenta tirar, e ele não consegue. E aí ele se dá conta que ele ficou tanto tempo com a máscara, que ela grudou na face, ela aderiu a quem ele era. Ele já não sabia mais quem ele era e o que ele queria ser, o que ele fingiu, o que ele se preparou para fazer. E muitas vezes a gente faz isso. Então aquela dinâmica lá do papel é isso, porque papel é persona. E eu tenho a persona da mãe, que não deve ser a mesma persona da terapeuta, da professora, da esposa. E muitas vezes a gente é uma coisa só. E uma vez também na minha terapia, já que hoje é para lavar roupa suja, né? Vamos lá. Uma vez na terapia, eu conversando com a terapeuta e contando uma coisa dos meus filhos e contando como eu tinha lidado. E ela fez assim, peraí que você está me deixando confusa. Eu já não sei mais com o que eu estou falando. Eu estou falando com a mãe e com a educadora. Aí eu falei, não sei. Por quê? São duas coisas? Ela falou, você não sabe se são duas coisas, a gente para aqui, porque você é mãe, você está sendo mãe do seu filho ou educadora do seu filho? No sentido de ser professora. E muitas vezes a gente faz isso. A gente mistura papéis. E aí ela diz assim, o seu filho só está precisando da mãe. Para com esse sermão pedagógico, que chato. Ele está precisando de uma mãe, vai lá. Pega no colo. Só isso que ele precisa. E isso é a gente se identificar com os papéis que a gente veste. Ou às vezes a gente é auto-executivo, por exemplo. E daí você chega em casa e vai brincar com o filho de terno e gravata. Né? E aí você vai brincar, você vai levar ele no parque de diversões e vai de terno e gravata. Eu preciso saber transitar entre os papéis, porque senão eles colam. E aí depois eu me perco de mim mesma. Se eu tirar os 5 papéis, quem que sobra? Então quer dizer que eu estou colada neles. Eu não sei na minha essência, espírito, quem eu sou, o que eu carrego, o que eu sinto, se eu gosto de borboleta, se a cor do céu para mim tá boa, eu queria mudar a cor do céu. Eu só fico discutindo coisas práticas do dia a dia. O espelho no qual o inconsciente percebe o próprio rosto refletido. Tudo isso é sombra, gente. Agora uma definição de Schopenhauer. Schopenhauer fala assim, quando eu estou de frente com alguém, principalmente fazendo o que essa pessoa está fazendo, falando, acusando, comentando, explicando, justificando, consertando o outro, na verdade eu estou de frente com um espelho. Estou de frente com um espelho em que o meu inconsciente percebe-se ali. Então essa parte é a hora que dói. A gente pergunta assim, sabe aquela pessoa que me incomoda por causa daquele comportamento? Pois é, ela é você. Aí a gente fala, que raiva, não é, você nem sabe o que você está falando. Impossível ela ser. Eu estou longe, anos luz dela. Mas a gente tem essa sensação. Então quando alguém fala assim pra mim, o que te incomoda? Ah, gente muito espaçosa. Sabe que não sabe o seu lugar? E aí alguém fala, tem uma espaçosa dentro de você? Não, jamais que eu sou espaçosa. Se eu nego que eu tenho uma espaçosa, eu estou fazendo o que com a espaçosa que existe em mim? Reprimindo, negando, porque eu acho feio, porque eu não quero ser, porque onde já se viu. Só que essa espaçosa, um dia ela vem. E ela vem de uma forma desequilibrada, ela vem na forma de um conflito, de um sintoma. De repente eu fico neurótica, ansiosa, seja lá o que for, porque é a espaçosa que queria respirar e está presa num calabouço, porque eu não deixo ela de vez em quando se espaçar. Por que eu não posso me espaçar de vez em quando? Eu não preciso interferir no lugar do outro. Eu não preciso ser espaçosa negativamente. Mas eu posso me relaxar, às vezes eu não me permito. Às vezes eu estou ali. Eu posso sim deixar essa espaçosa no sentido de hoje eu não vou fazer nada para ninguém, tá? Só hoje. Pronto, eu já deixei a espaçosa ganhar vida um pouco em mim. É isso que a gente precisa fazer com as nossas sombras.
É admitir que existe. E entender que o outro, para mim, ele é isso. Ele é o meu espelho refletido. Quando eu olho para o outro, eu vejo a mim. Porque eu, quando olho para fora de mim, eu vejo o que os meus olhos são capazes de detectar. O que meus olhos são capazes de detectar? Aquilo que tem em mim. Vocês já viram uma imagem na internet também, que dentro da cabeça da pessoa tem um hominho fazendo uma projeção? Um cineasta? Saindo pelos olhos? É isso. Aquilo que eu estou projetando lá fora nasce de dentro de mim. Por isso que a gente fala da física quântica. O que existe em realidade? Aquela história daquele gato, que tem um nome alemão, que eu não sei falar o nome daquele gato, daquela experiência de que o gato está dentro da caixa. Fecha a caixa, hermeticamente. O gato está vivo ou o gato está morto? Ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Já viram essa experiência? É a básica da mecânica, da física quântica. E aí, o gato tá vivo ou tá morto? Ninguém vai saber, ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. Porque ele é tanto uma coisa quanto outra. Como é que eu vou descobrir? Faz um buraquinho e olha. E a hora que eu olhar? A hora que eu olhar, eu é que definir se ele vai estar vivo ou tá morto. É o olhar do observador que vale. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro, eu só vou saber a hora que eu olhar. E a hora que eu olhar, já é a minha vista que viu. Então a gente vai viajando, né? Já existe mundo ou não existe mundo? Não sei. Só se tiver um observador vendo o mundo. Se não tiver um observador vendo o mundo, eu não sei se ele existe ou não existe. Ele pode existir ou pode não existir. E nós estamos entrando nisso hoje, gente. Eu sei que dói. Eu sei que a gente não entende nada disso. Né? Salvo algumas exceções de mentes brilhantes que tem por aí, não a minha. Dá raiva de estudar física quântica, dá nó na cabeça. Só que a gente sente que é por aí que as coisas vão evoluir. Mas o que a gente gostaria de chamar de uma maneira muito leiga, eu admito, é essa questão do olhar do observador determinando a realidade, trazendo para essa questão da projeção. Aquilo que eu vejo fora são os meus olhos, baseado nos meus filtros, que são feitos pelas minhas crenças, pelos meus conflitos, pela minha iluminação. Então eu digo assim, essa pessoa é tão agradável, o outro diz assim, para mim ela é insuportável. E agora? Ela é agradável ou ela é insuportável? Para mim ela é agradável, quer dizer, tem coisas nela que batem com a minha, a gente tem sintonia, foi bem. E ela também carrega conteúdos da outra que não são legais, que ela reprime, que ela não gosta, e ali não deu bem. Então, quem é quem nessa situação? Não sei, a pessoa é agradável ou é chata? Não dá. Então, como é que eu falo da verdade com tanta facilidade? Como que eu bato no peito e falo, eu tenho certeza? Que certeza? Que ninguém tem certeza de nada. Mas eu tenho a sensação de que eu tenho certeza. Por quê? Porque eu só sou capaz de olhar para o mundo com as minhas lentes. E as minhas lentes me parecem transparentes. Olha esses olhos. A gente consegue imaginar um de medo, um de estou planejando alguma coisa. Né? Tem um olhar ali que eu tenho medo que se eu visse eu acho que eu saia correndo. Tem um olhar apaixonado. De qualquer forma, essas janelas, elas nunca são transparentes. A gente tem a sensação de que são. Porque eu estou vendo tão claramente o mundo, tá tão óbvio. Aquela pessoa é assim, tá tão óbvio por que ela é assim. Tá tão claro que aquele fulano está passando pelo que ele está passando por causa daquilo. Eu tenho a sensação de que elas são transparentes para o mundo. Elas não são. Elas interpretam o mundo. Elas apresentam o mundo de formas bem particulares e com interesses próprios. Sou eu olhando aquele carro estranho que fizeram e o Jorge olhando uma Ferrari. É bem isso, só que simbolizando isso, é a gente se relacionando no dia a dia. Aquilo que eu vejo nos outros é a minha lente, ela não é transparente. Ela carrega a mim. Ela carrega minhas crenças, ela carrega meus padrões, ela carrega minhas expectativas, ela carrega meus medos, a minha cultura.
Vamos olhar só o ponto de vista cultural. Esquece todos os outros que formam esse ser humano complexo que nós somos. Culturalmente falando. Se eu viver uma situação, observar uma situação no Brasil, eu descrevo, interpreto, se eu for brasileira, essa situação de um jeito. Mas se eu estiver morando no Afeganistão e for uma afegã, eu não sei se eu vou. Aliás, eu não vou. A probabilidade é grande de eu observar a mesma cena com outro ponto de vista. Ela tem a sensação de que ela viu transparente, eu também tenho. Só com o filtro cultura. Agora a gente coloca aí história, momento, posição, interesse, ego, conflito, sombra, passado, espírito, crença. Então tudo isso para a gente se certificar que a gente não tem certeza de nada, que a gente não deve ser rápido em tomar partido. E o pior do que tomar partido é a gente tomar ou um ou outro, porque hoje está assim. Você é da direita ou da esquerda? Vai, se define logo, porque ou está comigo ou está contra mim. A gente está fazendo isso em todos os aspectos. Hoje a gente define, só tem dois lados. Ou você olha aqui ou você olha lá. Como assim? Olha o nível de complexidade do ser humano, de diversidade. Como que eu posso falar que a pessoa só enxerga uma coisa ou outra? É muita limitação de mente para a gente defender um ponto de vista desse. Então, quantos lados tem? Quantos forem os seres humanos? Por isso que é bobagem a gente entrar em debates algumas vezes. Não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por que não vai chegar a lugar nenhum? Porque a gente quer chegar. Se a gente conseguisse debater sem ter pretensão de ver quem ganha, quem prova para o outro, o debate seria riquíssimo. Porque a gente ampliaria. Sabe aquela lenda que a gente conta na evangelização? Era uma vez um grande espelho que era a verdade. Estava lá em cima no céu e um dia ele cai na terra e se espalha em milhares de pedaços que foram atirados por todos os lugares da terra. E os seres humanos passando por ali foram colhendo, cada um pegou um pedaço. E quando ele pega o pedaço da verdade, do espelho da verdade, ele fala: encontrei a verdade. De fato, ele encontrou a verdade. Só que ele não se dá conta de que ele não encontrou toda a verdade. É um ponto de vista da verdade. É um pedaço da verdade. Se eu tivesse essa consciência, eu sairia procurando quem mais achou outro pedaço da verdade. Vamos juntar? Porque daí agora eu tenho um pedaço maior e depois um pedaço maior. Olha que bonito. Mas a gente gosta de separar. E a gente quer desacreditar a verdade do outro, porque eu tenho a verdade. Né? Aí eu costumo falar, quando eu estou lidando com criança ou adolescente, quem sabe um pouquinho das formas geométricas, qual que é a menor de todas? É o ponto. Tadinho do ponto. Não tem como ser menor que o ponto. Não é um ponto. E aí a gente fala assim, ponto de vista. Eu falo, não é círculo de vista, quadrado de vista, ou octógono de vista. É um ponto de vista. Para a gente saber que ele é limitado, ele é petitico, ele é bem singelo. Só que eu pego o meu ponto de vista e acho que é a maior forma geométrica que existe, que é do tamanho do mundo. E saio querendo convencer. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Escuta, presta atenção. Ai, fulano não entende o que eu falo, eu já expliquei milhares de vezes, ele não entende. Porque eu entro em debate para ganhar, para convencer, para converter, para consertar o outro. Seria simplesmente para juntar e tudo ficaria bem mais bonito. Se eu conseguisse entender, eu tenho um ponto de vista. Aí eu falo assim para as crianças, tente imaginar que a gente fecha esse grande auditório hermeticamente, não existe uma fresta. E aí a gente está do lado de fora, nós não temos noção do que está aqui dentro. Aqui dentro está escuro total, porque não entra nada de luz. Aí eu digo assim, a gente vai fazer um ponto na parede, um ponto, pega uma furadeira minúscula. Aí eu falei, agora põe o olho e enxerga. O que vocês vão enxergar? Se essa furadeira for minúscula, não vai enxergar nada, vai enxergar nada. Então, isso é um ponto de vista. Só que a gente fala como se a gente tivesse vendo todo o quarto inteiro e a gente não está.
Então, as nossas janelas, elas não são verdadeiras como a gente acredita que seja. Elas têm uma parte do ponto de vista da vida, de si, do outro, das relações. E quando eu olho para isso e aceito isso, eu começo a dar possibilidade para as sombras aparecerem, porque afinal de contas eu não sei tudo. Eu me rendo. Tá bom, eu não sei tudo. Aliás, acho que eu não sei quase nada. Então, já que eu não sei quase nada, agora eu posso aprender tudo. Olha que delícia! Que delícia, que leveza! Agora eu posso conversar com todo mundo. Agora eu estou aberta para ver outros pontos de vista. É isso. Quando a gente consegue se desarmar, a gente começa a abrir um buraquinho para a luz entrar. A iluminação começa a aparecer. Mas como que a gente faz... Dá licença. Como que a gente costuma lidar com as sombras? A gente não vê porque ela está atrás. Eu não quero enxergar. Eu finjo que ela não existe. E aí eu vou me iluminar. Então o que eu faço para iluminar? Eu fico na frente de Jesus e falando, né? Venha minha luz, venha minha luz, venha minha luz. Tudo bem, a luz vem. A luz ensina. A luz amplia. Está tudo em ordem. Só que ninguém se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz. Então eu tenho sim que buscar essa luz e eu quero me aproximar. E cadê a luz? Eu quero aprender e vamos para frente, vida nova e luz. Tá bom, mas eu também preciso ter esse cuidado de olhar para trás para ver o que eu estou trazendo junto comigo. Eu preciso também acolher essa criança que está ali na sombra. Eu preciso admitir que dentro de mim tem uma invejosa, dentro de mim tem uma espaçosa, dentro de mim tem uma intolerante, dentro de mim tem uma preconceituosa, tem uma arrogante, tem uma egoísta. Porque se eu não admitir isso, sabe o que eu faço? Eu projeto. Se eu não sou orgulhosa, só que eu sei que eu sou, porque quem não é na Terra... Mas eu digo, não, eu não sou orgulhosa. Quando eu digo isso, o que eu estou fazendo? Projetando. Aí, se eu não posso estar lá dentro de mim, eu vou estampando nos outros. Todo mundo é orgulhoso. Aquele lá é egoísta. Quando eu enxergar o egoísmo em alguém, para. Porque é pista para olhar para si. Achei o egoísta aqui. Não, mas eu estava falando do outro. Não, o outro eu não sei se é. Pode ser que seja também. Deve ser, aliás. Todo mundo é. Mas é certeza que eu sou. Porque eu vi. E o que eu vejo vem de dentro de mim. Então, se eu vejo algo, é porque eu conheço esse algo. É porque ele faz parte de mim. Então, a gente precisa se iluminar fora. Mas a gente também precisa fazer esse caminho para dentro. E a gente fica sempre nesse ponto do caminho que ele é bem... É quase uma armadilha que a gente faz para a gente mesmo. Porque a gente está aqui... Ou às vezes a gente olha para trás e fica só remoendo o que passou, não vai cuidar do que passou, não vai modificar o que passou, mas fica lá lamentando, contando para todo mundo, já contou essa história 359 vezes e fica falando do passado e fica voltado no passado. Você não anda, porque você está voltado para aquilo que foi. Isso atrasa, isso causa depressão. Ou às vezes a gente não aconteceu nada, não quero saber, né? Finge que não está acontecendo, não quero olhar para as sombras e sai correndo para o futuro para ver se a gente corre dela. Só que ela corre junto, porque ela está em mim. E essa correria para o futuro para ver se fica distante daquilo que eu não gostei do que passou, se torna o quê? Ansiedade. Então, quando eu acelero para me distanciar da sombra, eu fico ansiosa. E quando eu paro para cultuar a sombra, não para resolver, mas para cultuar, para mostrar o quanto eu sou uma pobre desgraçada, o quanto o mundo não gosta de mim, eu vou caindo numa depressão. Então a melhor atitude é essa. Eu olho para frente, eu miro onde eu quero, eu me esforço para ir, mas eu olho para trás, eu cuido para não errar de novo, eu tomo conta daquilo que eu preciso. Esse é o movimento completo. A gente precisa desses trânsitos. Quando eu polarizo, só vai para frente, não funciona. Quando fica só para trás, também não funciona. Aí tem uma parábola que a gente quase não fala muito dela. Parábola das 10 virgens. É uma parábola bem bonita, muito profunda e tem a ver com iluminação.
Tem a ver com essa história de se iluminar. E essa parábola conta, então, que era uma vez 10 virgens que se puseram a caminho para as bodas. Elas fizeram um longo caminho, né, um trajeto, caminharam mesmo, percorreram distâncias e foram em direção ao reino onde estaria o noivo, onde elas encontrariam com o noivo. E aí chegaram nesse lugar, mas ainda não estava na hora das bodas. E cada uma levava a sua lamparina. E elas precisaram esperar, o noivo ainda não havia chegado, o noivo ainda não havia aberto a porta do reino para elas entrarem. E elas ficaram aguardando e acabaram adormecendo, pegaram no sono. Quando elas pegaram no sono, o tempo passou e num instante, assim, próximo da meia-noite, um grito foi ouvido. Era o anúncio que o noivo havia chegado. O noivo abre as portas e agora elas podem entrar. Quando elas acordam, 5 delas, enquanto elas dormiam, a lamparina apagou. E elas não tinham mais o azeite para acender de novo. E não podia entrar no reino para o casamento se não tivesse a lamparina acesa. E aí elas surtam, sabe aquela coisa de última hora? A gente quer pegar de onde tiver? E aí elas falaram assim, me empresta um pouco da sua. Me empresta um pouco do seu azeite para as outras 5. Só que o azeite era intransferível. Não tinha como passar o azeite de uma para outra. Essas 5 que tinham mais azeite do que precisavam, disseram assim, olha, corre aqui, a gente sabe onde tem azeite. Corre para ver se dá tempo. E elas correram. Mas quando elas voltaram com o azeite, o noivo já tinha fechado a porta. E elas não conseguiram entrar. Então a gente fala assim, primeiro que, como assim, né? O noivo casa com 10 e depois... É uma parábola assim, né? Difícil da gente entender. Mas dá para olhar por esse ponto de vista que a gente está falando hoje. Por exemplo, essa história de lâmpada, de lamparina, de luz, de iluminação. A lamparina que ilumina meu caminho, a minha lamparina. O que seria essa lamparina? É a lamparina que é minha, não adianta querer pegar do outro a lamparina. Sou eu que ilumino a minha lamparina. Sou eu que ilumino o meu caminho. Como é que eu ilumino o meu caminho enquanto espírito que eu sou? Certamente não é juntando tesouros na terra. Certamente não é ficando famosa, tendo dinheiro, beleza, tudo aquilo que o ego gosta. Título e hierarquia, não é. O que ilumina meu passo na terra enquanto espírito? E a gente sabe. Espírita, amai-vos, instruí-vos. A gente fala das 2 asas para as crianças, né? Do moral e do intelectual. A gente sabe quais são os valores do espírito. A gente já mostrou aqui no outro slide. Os valores do ser. Isso é que me dá lamparina, que me deixa carregar a minha própria luz. Eu preciso descobrir a minha luz, porque é ela que me ilumina. Não adianta a minha vizinha ter luz. Ela ilumina o caminho dela. E o que seria o azeite? O azeite é o combustível. E o combustível é o que dá vida para o fogo continuar aparecendo. E veja que não adianta ter só um pouquinho desse combustível. Não adianta mas eu fui algumas vezes na casa espírita. Mas até que eu já li um dos livros da codificação. Mas até que eu já olhei para mim em termos de reforma íntima. Sabe essa coisa do pouquinho? Quando a gente, assim, escolhe fazer o que precisa ser feito, mas a gente faz o mínimo para falar que está fazendo. Talvez isso falte no último trecho, para essa última etapa. Sabe aquela outra parábola do festim das bodas? Quando a pessoa consegue fazer tudo e entrar no festim. Ela conseguiu estar lá dentro. Daqui a pouco fala assim, se você não tem a túnica nupcial. Ela chegou ali. Ela morreu na praia. E aí, não é só morrer na praia, você vai ser atirado lá fora e vai ter pranto e ranger de dentes. Nossa, o que será que vai vir, né? Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Porque quem conseguiu chegar ali é porque não era ignorante, é porque sabia o caminho, né? Porque sabia que estava tendo a festa. E aí perdeu a última etapa do negócio. Por isso que o sofrimento é grande.
Porque é essa história de que eu tinha tudo para. É horrível. Quando a gente olha para trás, e a gente que é mãe adora se condenar, né? E a gente fala assim, nossa, meu Deus, olha o que eu fiz lá com as minhas crianças. Mas se a gente olha para trás e fala assim, mas olha, eu jamais imaginei que deveria ser diferente. Tá tudo bem. Eu não gosto, porque eu queria ser perfeita, né? Mas não fui, tá tudo bem. Mas agora, quando você olha para trás, você fala, mas eu sabia. Mas eu tinha consciência. Isso é que pega. Por isso que é o pranto e o ranger de dentes. Porque quando eu estava quase lá, eu tinha condição, o muito que eu tinha recebido e eu falhei no último minuto. Então esse azeite representa isso. Eu tenho alimentado, eu estou trazendo comigo esse alimento, esse combustível que faz com que o fogo se mantenha, ou porque eu juntei um pouco em algum momento da vida, dei por encerrado e acho que ele vai ficar, ele acaba. Precisa da automotivação, precisa da frequência, precisa da gente buscar a todo momento. Quando ele fala do adormeceram, olha que interessante isso. Eu estava indo no caminho certo, eu me programei. Sabe quando a gente recebe o chamado da vida, o chamado do self? E aí a gente se programa inteiro, e aí a gente faz uma rotina linda. Aí a gente começa super motivado, né? Muda o que precisa ser mudado, frequenta o que precisa ser frequentado, estuda o que precisa ser estudado e vai. Só que daí vai caindo na rotina, vai aparecendo outras coisas, vão roubando minha atenção, aí eu começo a falar, mas só um pouquinho, daqui a pouco eu volto, mas esse aqui, e eu vou esquecendo. Isso é dormir no ponto. A gente cai na rotina e esquece do compromisso, esquece de manter aquilo vivo. A gente adormece nos nossos propósitos. Quando a gente vê, passou o tempo. E chegou o quê? A meia-noite, olha que símbolo. O que seria essa meia-noite? Porque veja como a meia-noite ela é bonita, ela é tudo e ela é nada. Quer dizer, ela é todo o potencial para o dia que vai começar, mas ela é também o nada do que sobrou do dia anterior. Ela é o início e ela é o fim. Tudo começa, é uma nova era. E tudo termina da era... Desculpa, gente. A italiana falando. E tudo termina da era anterior. Então a meia-noite é essa história de final dos tempos, é final de ciclo, é mudança da minha história. Significa assim, um final de uma etapa, um final de uma fase. É aí que aparece. E na parábola fala assim, vigiai, porque você não sabe quando o noivo vai vir. E a gente não sabe quando essas coisas vão acontecer. Eu não sei quando eu serei chamada. Eu não sei quando o meu espírito vai falar, é agora. Eu preciso estar pronta sempre. Eu preciso manter esse azeite. E aí vem esse grito, e daí eu acordo. Aí agora eu vou correr atrás. Eu prometo que agora eu não falto mais no centro espírita. Eu prometo que eu vou fazer reforma íntima. Eu prometo que agora eu vou ler as obras básicas. Eu prometo que eu vou fazer caridade. Mas às vezes não dá mais. Você pode correr atrás, mas fica para depois, fica para as próximas bodas, né? Não dá agora, deixou para a última hora. E aí volta e encontra a porta fechada. Ah, mas e aí, para sempre? Não. Daqui a pouco tem uma nova fase. E vai ter um novo casamento, porque o casamento é a comunhão. E o noivo era Jesus. O noivo é a espiritualidade, é o espírito. E a gente sabe que nada, não tem... Sempre a gente vai ter uma próxima vez, mas que pena, porque eu cheguei ali, eu me preparei, eu sabia, eu percorri, eu fui, eu acendi, e isso se refere a esse momento que nós estamos vivendo, de final de era, de início da próxima, e a gente tem tudo na mão. A gente que tem o Espiritismo e que mostra o depois e o antes da vida, não tem como, estando na Terra, a gente ter mais informações do que a gente tem nas mãos. Com tudo que os Espíritos nos trazem. Então nós estamos prontinhos. Ai, que medo de pegar no sono nessa hora. De dar uma cochilada na hora que eu acordo e falar, já foi. Agora nós vamos botar o planeta chupão, né? Que o povo fala. Tá bom, vamos lá, a gente vai casar lá, tudo bem, vamos novas bodas, essa não funcionou, tá tudo em ordem. Mas certamente a gente vai ficar com muita braveza a respeito disso. E o noivo fala, eu não as conheço. Olha que cruel. Né? Ele ia casar. E daí na hora do casamento, não te conheço, né?
Porque esse conhecer desse noivo não é de aparências, é de comunhão interna. Sabe quando Jesus fala, aquele que não me reconhecer diante do meu Pai, eu também não o reconhecerei? Não é que Jesus era vingativo, é porque simplesmente é uma questão de sintonia. Não bate, não adianta, nem que Jesus quisesse me arrastar, eu não vou, eu não consigo. É uma questão física, energética, fluídica, seja lá como a gente queira falar, é campo vibracional, não rola. Ou eu me levo porque eu alterei o meu padrão vibratório, ou nem Cristo consegue me arrastar. Está nas minhas mãos. É simplesmente uma questão de ordem, de lei divina. Olha lá aquela parte que diz, lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, né? É porque o sofrimento é muito duro. Por que o sofrimento é muito duro? Porque o arrependimento é muito duro. A gente, então, ora vive um padrão de vítima, ora a gente vive um padrão de quem quer se machucar, de masoquista, ora a gente vive um padrão de machucar o outro quando a gente algoz, e a gente vai repetindo, o tempo vai passando, e a nova era está chegando, e a gente fica nesses padrões. E aí a porta fecha, e a gente vai sofrer, porque a gente perdeu muito tempo, muita chance. Os padrões e os atavismos. A gente perdeu muita chance de se transformar para poder comunhar com o Cristo. Para poder entrar de fato, para falar como Paulo falou, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É atingir esse estágio crístico. Isso é estar preparado para a comunhão. Isso depende só de mim. Não depende do noivo, do Cristo querer. E aí tem um livro que chama O Amor Quântico, que ele traz essa informação, vocês já devem ter visto. Que é dessa pesquisa, desse Berman, que ele, de alguma forma, ele faz uma medição em termos de vibração, e ele associa as vibrações com os estados emocionais nossos. E aí ele diz que de 0 a 1000 a gente pode vibrar, e as vibrações mais baixas são aquelas da vergonha e da humilhação. É quando eu não acredito em mim. É quando eu me machuco. É quando eu me desvalorizo. É quando eu me abandono. É quando eu tenho vergonha de mim. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente. É o suicídio voluntário e involuntário. Depois, culpar a si, culpar aos outros. Veja que interessante que a raiva é até que é uma vibração interessante, né? Ela ainda não é positiva, harmônica, mas ela tem uma ação. Existe em você um querer que está buscando, que está indignado, que quer fazer justiça. Você está lutando. Você está buscando. Ainda que ela produza mal-estar, é menos pior você lutar por uma raiva que te move, segundo essa pesquisa, do que você sentar, se lamentar e se culpar. E se machucar, e se suicidar, às vezes em forma de um processo de autoabandono. E aí tem algumas informações que eles vão trazendo, aí os hertz, e ela diz o seguinte, que essa primeira fase, até os 100, 200, a gente vive uma que ela chama de frequência egóica. Essa frequência egóica está relacionada, sabe quando a gente olha só para o umbigo? Eu não vejo nada, eu não vejo ninguém, eu não vejo o mundo, eu não vejo natureza, eu só estou olhando para mim. E quanto mais a gente se distancia no gráfico, mais a gente se aproxima das vibrações altas, onde a gente vai ter o amor, a bem-aventurança, a iluminação, a gente vai vibrando numa frequência natural, numa frequência divina. A gente volta para o paraíso. Só que agora não inconsciente. Agora eu vou voltar para o paraíso, mas tendo consciência de mim. Antes eu vivia no paraíso inconscientemente. Tomei consciência de mim, achei que eu era o bambambam, saí fazendo tudo que eu achava, virei egoísta, aí faço todo o trajeto até que eu volto a me iluminar inteiro. Já não tenho mais inconsciência, não tenho mais sombra reprimida. Tenho consciência de mim, que era como Jesus era. Agora eu volto a viver no paraíso, mas eu volto a viver no paraíso como quem conquistou aquele lugar, tendo consciência de quem está ali. Então é a frequência do amor, é a frequência de Deus, é a frequência divina. Aí ela faz uma comparação usando os pronomes. Sabe quando a gente usa muito o a mim? Eu sou a última bolacha do pacote.
Então, tudo que acontece, eu estou no centro. Tudo gira em torno desse meu eu. Eu olho para todas as pessoas com foco em mim. Aí eu falo assim, por exemplo, fulana estava lá na festa, fulana chegou, não olhou na minha cara. Não, bem, ela não te enxergou, ela não te viu, não é que ela não olhou na sua cara, mas a minha visão de perseguição, né? Ela virou a cara para mim, porque eu sou tão importante, né? Que tem 500 na festa, e ela me viu, lógico que ela me viu. Então tudo eu acho que é comigo, sabe? É quando a gente acha que o mundo gira ao nosso redor. Depois a gente cresce um pouquinho e a gente começa a entender que, ainda que tenha mim aí, é mais ou menos assim, olha, é para que eu cresça que isso aconteceu. É para que eu entenda. Isso aconteceu por mim, no sentido de que eu tenho responsabilidade, foi eu que provoquei. Já começa a amadurecer. Eu já começo a entrar no processo trazendo responsabilidade, mas ainda estou em destaque. E quando a gente vibra lá na frente, como Jesus vibrava, esses santos que passaram pela Terra, a gente usa muito o ponto de vista do através de mim. Através de mim que as pessoas sejam curadas. Era Jesus. Através de mim vocês vão chegar a Deus. Era Jesus. Eu venho para a Terra para que através de mim vocês conheçam a verdade. Através de mim que eu liberte nações, que eu dissemine o amor. Sou eu vivendo o coletivo, integrada no coletivo, me pondo a serviço, à disposição, sendo Deus na Terra, no sentido de ser amor na Terra. E ela diz que a gente fica transitando, ninguém é só num estado. Às vezes a gente está mais para cá, depois a gente dá uma caída, dependendo do padrão que é acionado, a gente derruba. E o que é autoconhecimento e autoiluminação? Vigia isso. Quando percebeu que a frequência baixou, para, volta e resgata essa frequência mais alta. Faz uma oração, chama o anjo da guarda, se afasta um pouquinho, aplica o Ponopono, não sei. Cada um vai buscar o seu jeito de se reconectar aí com o amor, para a gente poder sempre vibrar um pouco mais alto. E olha que informação interessante, ele diz assim que um indivíduo na marca do 500, que é essa marca que começa a já surgir o amor no coração, ele compensa 750 mil indivíduos que vibram abaixo de 200. Que quem vibra já na faixa dos 600 compensa 10 milhões daqueles que vivem mais lá vibrando baixinho, né? E o único indivíduo na faixa de 700 compensa 70 milhões de indivíduos. Olha que lindo isso. Olha que lindo, era Jesus. Jesus compensou todos, por isso que a gente fala que ele é o Salvador. Porque a vibração de Jesus afetou o mundo. Afetou o mundo. Uma vez eu brincando, assim, nas curiosidades, assim, meio infantis, eu admito, eu falei assim para o Divaldo, se a gente conseguisse por 1 minuto fazer com que todas as pessoas da Terra atingissem uma vibração alta de amor, por 1 minuto, todo mundo, ao mesmo tempo, vibrasse amor, o que aconteceria? Aí ele disse assim, a gente daria um salto quântico. Imagina, gente, seria uma bomba de amor, uma bomba atômica. É isso, é isso. É uma pessoa que a vibração dela consegue amenizar a dos outros. Nesse livro que eu falei que eu estava lendo, a Joana de Ângeles, que é chamada ali de Irmã Angélica, ela vai fazer a mediação daqueles dois que um matava, outro morria toda hora. E aí, a hora que eles estão desdobrados no plano espiritual, um quer pegar o outro pro pescoço. Começa ali uma chispa, assim. Aí eu fiquei imaginando, né? Vai dar briga. O que a Joana vai fazer? Mas a Joana tinha essa vibração. Ela só falou assim, sentem-se. E eles sentaram. Pronto. Porque não precisa falar nada. Não adianta falar nada. Você tem que ser. Não adianta espernear, xingar, ameaçar. Não adianta. Mas quando eu sou, eu nem preciso falar. A minha vibração acalmou os ânimos. É isso. É quando a gente lê lá no Evangelho, um pouco de fermento leveda toda a massa. É isso. E a Joana também fala, quando uma pessoa tomba, a humanidade tomba com ela.
ela derruba, mas quando uma pessoa se ergue, a humanidade se ergue com ela, porque estamos todos conectados. A minha vibração influencia no ambiente onde eu estou, no contexto onde eu vivo. Né? Então, só por efeito de curiosidade. Olha que interessante, como se a gente estivesse saindo do alfa em direção ao ômega, em termos das ondas. Né? Em termos de níveis de consciência, olha, a gente sai da vergonha e da culpa, a gente vai subindo até a gente chegar na iluminação. Em termos de níveis de emoções, a gente sai da humilhação, do desespero, da ansiedade, a gente caminha para a serenidade, para a felicidade, para a reverência, para o perdão, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Aqui uma outra forma de ver. Então, autoiluminação, segundo a Joana, com ela rompe-se a dualidade do ser, na qual ego e self lutam pela primazia. E vem a harmonização, a integração e uma suave identificação de objetivos, que não mais se combatem. Eu não brigo mais com a minha sombra, eu integro a minha sombra. Em que não mais se combatem, porém se unem na mesma finalidade existencial. Transformando-se em conhecedor do que lhe sucede e acontece em volta, supera as paixões emocionais, os interesses egoístas e equilibra-se. Nesse estágio, não teme o futuro e não sofre com o passado. Não se aflige com o que vai chegando da velhice, com a morte, porque eu estou integrado, eu estou bem. Então é mais ou menos assim, quando eu converso com a minha sombra. E você, o que conta? Ela me responderia: o que não conta você. Sou eu com aquilo que eu insisto em ser o não eu. Só que esse não eu também sou eu. Eu preciso admitir, isso é enfrentar, isso é me descobrir, e isso é me iluminar. Então, para a gente que admitimos o Espiritismo em nossas vidas, vem esse convite, ou esse alerta. Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que nesta época de egoísmo é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade é de encontrar refúgio, ou deveria ser. Tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Esses que de fato são, que priorizam o ser, que não se iludem com o ter e com o fazer, mas que fazem questão de olhar para si, de se descobrir, de se afagar, de se cuidar, de se responsabilizar por si, de olhar para as sombras, de integrar as sombras e de ser feliz e agradecido por ser quem é e não vestindo máscara para fingir que é outra pessoa. Era essa a reflexão dessa parte. Estou me distendendo um pouco mais do que eu deveria. Não sei se a gente já emenda com o auto-perdão ou se quer... O que vocês acham, gente? Não, para mim não. E vocês, precisam descansar? Que medo dessa pergunta, né? Então eu faço essa parte do auto-perdão, a gente dá uma enxugadinha nela, tá bom? Para não ser tão também cansativo. Amor quântico chama. Susan, eu vou olhar depois, tá? Eu tenho ali no rodapé. Eu passo para você depois. Mas se procurar na internet o amor quântico, se alguém tiver na internet e puder procurar, já fala para mim. Chama o amor quântico. Dentro da autoiluminação, a gente tem muitas áreas que a gente precisa olhar. Eu escolhi o perdão porque eu acho que é algo que é mais urgente, porque a gente tem se punido muito. Essa questão da culpa, a gente se culpa muito, a gente se cobra muito, a gente se cobra a si e cobra o outro. A gente não tem essa atitude de tá tudo bem, você não precisa ser perfeito, você pode errar, tá tudo certo, você fez o que não deveria fazer,
Tá tudo bem, a gente não tem feito isso. Está muito pesada a vida. A gente tem feito isso, inclusive, com as crianças. É uma cobrança. A gente quer que as crianças não sejam crianças. A gente não deixa elas ter o tempo do amadurecimento delas, que leva tempo. Então, por isso que eu escolhi, dentre outros temas que a gente poderia falar, para a reforma íntima, dessa questão do perdão e do auto-perdão. Existe uma frase no Evangelho que também foi descrita num dos mitos, nos contos mitológicos gregos. Sabe quando a gente fala que todo aquele que pega na charrua e olha para trás não serve para o reino de Deus? Tem também aquele conto mitológico da mulher que... Laura Berman, o amor... não tem o, é Amor Quântico. Não, é outro. É Laura Berman. E nesse conto mitológico, conta que essa mulher, eu esqueci agora o texto original, mas fica essa mensagem de que ela, se corresse e olhasse para trás, ela seria petrificada. O personagem seria petrificado. E olha que interessante, por que petrificado? Porque realmente a gente estagna. E é isso que a falta de perdão e de auto-perdão faz com a gente. Quando a gente fica culpando alguém, eu lá naquele buraco que eu entrei, esperando alguém vir me salvar, xingando quem fez o buraco, eu não vou sair dali. E eu ficar me culpando, quem mandou, você caiu de novo no mesmo buraco, tá bom, sai logo. E o sai logo é o perdoar, assim é o outro. Alguém fez um buraco, eu caio dentro do buraco. Eu tenho duas opções. Ou eu fico dentro do buraco xingando quem fez e brigando comigo por que eu fui cair de novo e eu não saio do lugar, eu não evoluo. Ou eu falo, tá bom, caiu, alguém fez esse buraco, eu não prestei atenção, de novo eu caí, tá bom, vamos para frente, pega a charrua e anda para frente. Não adianta ficar parado, lamentando o que o outro fez ou se lamentando pelo que você mesmo fez. Então, na verdade, perdoar significa simplesmente continuar. Deixar aquela história, abrir mão da história que passou. É escolher o movimento ao invés da paralisação. É isso. Agora, não adianta eu andar com as minhas pernas se a minha emoção fica parada no problema que aconteceu, na ofensa que eu tive. Porque é isso que a gente faz. Não, perdoei. Perdoei nada. Eu estou andando, minhas perninhas estão me levando, já fiz 300 coisas depois, mas a minha emoção está lá. Quando eu lembro, brota tudo de novo. O perdão é quando eu consegui levar a emoção junto. Eu continuei vivendo a vida, mas a minha emoção me acompanhou. A minha emoção não está travada no acontecimento que passou. Então, quando alguma coisa nos acontece, e a gente fala assim, não gostei. Quando a gente tem essa sensação de frustração, de raiva, seja por qual for o acontecimento, uma ofensa, um problema, qualquer coisa. Eu estou numa situação em que eu detecto. Frustrou, não aconteceu o que eu queria. Aconteceu algo que eu não quero, eu não gosto. Não é isso. A gente vai tender a repetir um padrão. E cada um tem o seu padrão de lidar com isso. No inglês, quando a gente estuda os coaches americanos, eles falam daqueles 3 Fs, né? Freeze, fly e fight. Quer dizer, uma hora são padrões. Tem gente que diante disso congela, não sai do lugar. Tem gente que diante disso briga e dá o maior problema. E tem gente que diante disso voa, tipo assim, não aconteceu nada. Nega, né? Finge que não aconteceu. Nenhum dos 3 funciona. Ou eu gero prejuízo para dentro, ou eu gero prejuízo fora quando eu explodo. Então, quando eu estou nessa situação,
a primeira coisa, se analisa para ver como que é o padrão que normalmente se repete. E a gente vai ver, às vezes se repete o brigar, que depende do lugar, que eu sinto que eu sou mais forte, aí eu brigo. Tem lugar que eu sei o meu tamanho, eu fico quietinho, finjo que não aconteceu nada. Tem lugar que eu faço chantagem, faço cara de coitadinha para ver se o outro se arrepende e para de brigar comigo. E a gente vai lidando com esses nossos jeitos, né? Com esses nossos padrões na forma como a gente lida com as frustrações. Mas, em linhas gerais, bem para efeito do nosso estudo, vamos separar em 2 caminhos. Primeiro, que raiva, no sentido de olhando para fora, que raiva do que me fizeram, que raiva do que aconteceu. Quando eu fico com raiva e fico recontando aquela história, eu começo a desenvolver um ressentir. Eu sinto a raiva, e esse ressentimento, ele vai ganhando uma história, e cada hora que eu conto, eu floreio ainda mais no fim, não sei nem o que aconteceu. Porque eu já contei tanta história, eu já tirei tantas partes, já pus tantas partes, já floreei, que eu já nem sei mais o que foi. Mas ele vira uma mágoa em mim. A mágoa é a frustração que eu não soube lidar com o fora. Eu li, pela minha interpretação dessas minhas lentes que não são transparentes, que o mundo de fora foi feio comigo. Mal. Não gostei. E aí eu fico contando essa história, me pondo de coitada, conto para todo mundo que aquele lá me fez, eu falo mal dele para a vizinhança inteira. Só que numa dessas eu estou alimentando, eu estou fazendo crescer em mim a mágoa. E às vezes eu vou por um outro caminho. Por exemplo, eu sou errado, eu tenho culpa, fui eu que fiz. E aí de novo eu começo a ficar envergonhada. E eu acabo gerando inconscientemente um mecanismo de autopunição. Nesse caso, sem eu querer, eu gero situações para a minha vida que vão me prejudicar. Eu fiz isso inconscientemente para eu sentir que eu paguei o que eu devia, o que eu devia. Então, quando a gente fala assim no Espiritismo, ou você paga pela dor, ou você paga pelo amor, sabe essa história? Na verdade, isso é a gente, porque na lei divina só existe um jeito de pagar, é com o amor. Só que quando eu não sei lidar com o amor, eu corrompo esse amor. É um amor doentio. Quantas vezes a gente pune o filho de um jeito mais forte do que precisava, em nome do amor? Porque é um amor que não enxerga direito, que está doente, que está conflitado. Ao aplicar um gesto de amor para educar, a gente pune. A gente cria traumas. Não era o que eu queria fazer. Tudo começou em nome do amor. Então, na verdade, a gente só resgata pelo amor. Só que tem hora que a gente consegue aplicar o amor na essência dele e tem hora que a gente aplica esse amor doente, que é um amor que quer educar na base da dor. Eu faço isso com os meus filhos. É um jeito fácil da gente visualizar. Se eu faço isso fora, por que eu não vou fazer isso comigo mesma quando eu perceber que eu fiz uma coisa errada? Inconscientemente está instalado, é um padrão. E eu vejo esse padrão quando eu faço isso com meu filho. Isso significa que tem um padrão em mim. Se eu faço isso com ele, eu faço isso comigo. Então, muitas vezes, eu em espírito passo pelas expiações e pelas dificuldades que a gente sabe que a gente gera por causa dos atos passados, simplesmente porque eu instalo um botão dentro de mim que é eu mereço. É uma crença, é um padrão. Aí eu projeto no mundo de fora a situação que eu vou vivenciar para eu falar assim, pronto, agora eu paguei, agora fui educada. Não precisa ser assim, mas a gente ainda não dá conta muitas vezes de fazer diferente, então também está tudo bem. Mas o que a gente pode fazer hoje? A gente pode começar a olhar para isso e analisar o que é raiva, o que é ressentimento, o que é mágoa, o que é culpa, o que é vergonha, o que é autopunição, para começar a ter consciência. Porque quando eu começo a ter consciência, eu consigo interferir sem o programa automático do padrão aparecer. E eu consigo me ver, de repente, querendo me punir, eu falo, não vou me punir. Tá tudo bem, você ainda está evoluindo, você pensou que você fosse perfeita, mas você ainda não é. Vamos lá, o que a gente pode fazer para resolver? Como a gente faz com criança? Como a gente faz quando a gente está bem, né? Com a criança. Então, pensando um pouquinho a respeito de cada coisa, a sensação da raiva tem raízes nos conflitos do passado, que foram soterrados no inconsciente e que volta
né? Nessa forma de lembranças inconscientes, mas que ganha vida na nossa vida. Então, quando que eu sinto raiva de alguma coisa? Não é da coisa que eu sinto raiva. A coisa desperta a raiva que já estava em mim. Porque se eu não tiver a raiva em mim, a pessoa pode fazer o que ela quiser, ela não me afeta. Aquela história de que vem de baixo não me atinge é verdade. É verdade, a gente comprovou hoje com a vibração. Por que é verdade? Porque quando vem de baixo, no sentido de vem de uma vibração bem baixinha, se eu tiver mais alto, ela não pega. Agora, quando pega, significa que nós, estamos ali, né? A gente está na mesma vibração. Então, quando eu tenho raiva de uma coisa que aconteceu fora, lembra, a raiva não está fora. Ela só mostrou o que tem dentro de mim. Porque se não tivesse dentro de mim, a pessoa poderia fazer a mesma coisa e não me deixaria com raiva. A gente vê acontecendo. Acontece uma coisa, tem duas pessoas prejudicadas, uma fala assim, deixa pra lá, e a outra fala, deixa pra lá nada. A gente vê o que cada uma carrega. Porque se fosse assim, lógico, todo mundo sentiria a mesma coisa e a gente não sente. É porque aquilo em mim não bateu. Quando a gente lida com criança, a gente vai ensinar as habilidades socioemocionais, a gente fala assim, não deu plug, sabe? Sabe, não tinha o macho e a fêmea ali para entrar na tomada. Não tem. E a gente pergunta, quando me provocou é porque tinha plug. Se tinha plug, eu preciso arrumar o plug, porque a hora que eu tampar esse plug, ninguém me afeta, ninguém me espeta. Se me espetou é porque deu plug. Se deu plug, ótimo, o problema não está com o outro, está em mim. Eu é que preciso ir lá e lidar com isso que ainda está aberto. Porque isso é porta para o outro me acessar, inclusive os processos obsessivos. Né? Então a raiva ela está em mim e de vez em quando alguém me mostra. É uma chance que eu tenho de ver. É simples assim. Então o problema não está no outro. A gente poderia estar falando assim, muito obrigado pela raiva que você me fez sentir. Nossa, eu vou sair daqui, eu tenho tanta coisa para fazer agora. Venha sempre. Deixa eu lidar com essa, você traz a próxima. Poderia ser assim, se a gente tivesse maturidade suficiente. Mas normalmente a gente faz assim, né? A raiva não extravasada ou liberada, no mesmo nível de agressão recebida, torna-se cruel adversária do indivíduo, porque ela vai se transformar no ressentimento que a gente falou. Aí a gente se afasta. Que pena. Tantas coisas que poderiam ter sido mais bonitas, saudáveis. Quantas coisas a gente poderia ter vivido. E a raiva que virou ressentimento não deixou. Roubou da gente vivências, compartilhamentos de coisas, convivências. Simplesmente porque eu não consegui voltar para o meu padrão ou elevar o meu padrão logo. Eu fiquei naquilo, aquilo foi crescendo e foi me distanciando do outro, da vida, das situações, das oportunidades. Tem um livro de uma paquistanesa, atrevi-me a chamá-lo pai. Agora o nome dela, gente, é difícil. Não vou lembrar também. E quem sabe daqui a pouco vem. E ela conta que ela era mulher do ministro, como se fosse das armas, do exército, assim, alguma coisa assim. E ela morava, do Paquistão, ela morava em Londres, que ele morava lá. Então ela frequentava a alta sociedade de política e social mesmo de Londres. E um dia o marido dela se separou dela e casou com uma moça mais nova. Imagina, né, muçulmana paquistanesa sendo devolvida. Mas a família dela era rica também, então ela volta para o Paquistão e se recolhe numa propriedade rural da família dela. Vai morar lá no meio do mato e fica lá vivendo a própria vida, cuida do jardim. Obrigada. Os universitários explicam. Richard Schneider é quem escreveu a história dela, porque não foi ela que escreveu de próprio punho, foi um jornalista que deu voz à história dela. Então, atrevi-me a chamar-lhe pai. Richard Schneider. Olha que linda a capa. Mas tem na internet em PDF, tá, gente? Se vocês quiserem ler, dá para baixar. Eu li pelo PDF. Mas então ela volta e fica recolhida. E ela vive numa casa em que os funcionários da casa eram católicos.
E ela, quando deprime, né, por isso que a depressão tem um lado positivo, que ela te joga para dentro de si, forçadamente. Então é uma oportunidade da gente entrar em contato com as nossas sombras. Ela estava lá deprimida, isolada, excluída, e ela começa a conversar com esses funcionários e começa a descobrir um certo interesse pelo cristianismo. Mas imagina o que aconteceria com ela, e principalmente com os funcionários, né? Então um dia ela tem um sonho. E ela sonha que ela estava no quarto dela e tinha uma cômoda do lado. Já estou dando spoiler, gente, eu sou mestre da spoiler. E tinha uma cômoda do lado dela. E ela vê no sonho uma luz que vem do alto e ilumina a cômoda. E aí ela fala, que estranho. E no dia seguinte, aí passam os dias, e um dia ela, passando pela cômoda, ela vê no lugar onde ela tinha visto a luz, no sonho, ela vê um livro. E ela pega o livro e era o Evangelho, os Evangelhos do Cristo, né? O Novo Testamento. E aí os empregados esqueceram ali, ninguém pode se comprometer, mas esqueceram ali. E ela começa a ler e ela se apaixona por aquele Jesus. E aí começa todo o drama dela e ela se converte, mas é óbvio que ela teve que fugir do país para poder exercer. E ela conta, um trecho bonito do livro, ela conta que ela teve Jesus mostrou para ela Deus, e esse Deus era um Deus maravilhoso, de amor, né? E aí ela traz esse Deus muito próximo, então ela desenvolve um tipo de comportamento para não deixar a vibração baixar, que ela fala que ela carregava Deus com ela. E quando ela percebia que ela baixava a vibração, fiquei brava com isso, alguém me provocou, me descontrolei, ela falava, perdi Deus. Então ela falava que ela voltava literalmente até o lugar onde ela tinha esquecido Deus. E ela falava, eu vim aqui de volta, desculpa ter deixado você aqui, mas eu vim buscar você. E aí ela pegava Deus e a partir dali ela voltava naquele estado de espírito. Então ela desenvolveu uma estratégia comportamental para ela vigiar a vibração e para ela ter consciência de que não é Deus que se afasta. Sou eu que esqueço ele pelo caminho. Então ela voltava e aí, imagina, né? Uma pessoa que volta para trás e fala assim, peraí que eu esqueci Deus ali, eu estou indo buscar, já vem, gente, calma aí. Aí ela ia lá, voltava e trazia. E voltava com Deus. É isso. É a gente manter essa vibração e vigiar para que o fora não abale a nossa vibração. Para que a gente não se separe daquilo que a gente deveria viver bem. E o ressentimento é fruto também da ausência de auto-amor. Porque quando eu me ressinto, eu me afasto de quem eu amo, eu boicoto a minha vibração. Como é que alguém que se ama, que se cuida, aceita tomar essa decisão consciente de ficar em baixa vibração, de brigar com quem a gente ama, de se prejudicar em termos de estado emocional? Então, o ressentimento também é uma ausência de auto-amor. E a projeção dessa sombra psicológica. Porque eu culpo o outro, estou ressentida com ele porque é ele que me fez mal. Não é, a gente sabe. A gente sabe agora que o negócio está comigo, quem está no buraco sou eu, quem precisa sair de lá sou eu. À medida que se desenvolvem os sentimentos de segurança pessoal e de harmonia interior, conclusão, a minha autoestima cresce, desaparece o ressentimento por não encontrar apoio nos alicerces do inconsciente. Então a gente agora que sabe se valorizar, que a gente sabe amar a nossa parte sombria, a gente é capaz de desculpar o outro. Quem sou eu? Eu também carrego isso. Então a melhor forma da gente amar o outro é a gente amando a si. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu me amo, eu amo a minha sombra. Se eu amo a minha sombra, eu amo a sombra do outro. Quando eu não amo a minha sombra, eu sou preconceituosa. Eu exijo que o outro não seja ou seja. Eu acho absurdo a pessoa ser assim ou ser assado. Arrogância nossa. Distância da gente mesmo. E a semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta. Agora falando da mágoa. A mágoa, pouco a pouco, ela vai desgastando as peças delicadas das engrenagens orgânicas e destrambelha nosso equipamento. A gente já sabe porque a ciência já mostrou cientificamente que a mágoa gera câncer.
Muitos dos cânceres têm origem nas mágoas, porque ela desestrutura a harmonia do conjunto, o funcionamento harmônico das nossas células, esse universo que nós somos. A vibração atrapalha, as células crescem erradas. Aí eu estou com raiva do outro, e essa raiva vai tomar vida em mim, na forma de um ser doente dentro de mim mesmo. Cadê o auto-amor? Os sentimentos de culpa, agora, para o outro lado daquela tabelinha. Agora o problema não é do outro, eu não estou com raiva, ressentida e magoada. Agora o problema é meu, estou com raiva de mim, estou com vergonha de mim, né? Os sentimentos de culpa e vergonha são ambivalentes. A culpa tem a ver com pensamentos, palavras e ações que a gente entende que é errado, que feio o que eu fiz. O que eu fiz é feio, o que eu pensei é feio. E do ponto de vista moral, a vergonha tem a ver com comportamentos considerados sujos. É o meu jeito. Um é o que eu fiz e o que eu penso. O outro é o meu jeito. De qualquer forma, eu estou me condenando. Gente, que dó que dá de mim mesma. Porque se eu não sou capaz de ter amor comigo, de compreender que eu erro, que eu piso na bola, que eu tenho padrões bem feinhos instalados em mim, quem não tem? Se eu não sou capaz de me olhar para assim, imagina que crueldade eu me abandonar. Eu ser órfã de mim. E não só me abandonar, eu me julgar. E eu falar para mim que feia que você é. Olha o que você fez. Por isso que a culpa e a vergonha é a vibração mais baixa. Porque não tem como ser mais cruel. É que nem quando a gente vê uma pessoa fazendo isso com uma criança. Sou eu, criança imatura, que erra. É a minha sombra. Então a culpa e a vergonha, quando eu olho para mim e cobro de mim, é o que mais me derruba em termos de vibração. A culpa é uma carga emocional muito pesada e causa muitas lesões íntimas. E a vergonha, enquanto que a vergonha de condutas inadequadas ou de comportamento inconsequente se transforma em fator dissolvente da personalidade. Por quê? Porque quando eu me culpo, quando eu tenho vergonha de mim, eu não quero ser eu. Eu tenho instalado um padrão que diz assim: eu sou errada, eu sou um erro. Eu sou um erro. Eu não deveria ser como eu sou, eu não deveria ser quem eu sou. Então eu quero ser outra pessoa, eu me distancio de mim. Eu finjo que eu sou outra pessoa. Eu visto máscaras. Eu interpreto. Eu não quero ser quem eu sou. A gente não gosta de ouvir a própria voz, a gente tem vergonha de ver foto, a gente não gosta de falar da gente. Quando a gente fala, a gente inventa histórias. A gente não consegue falar das nossas áreas sombrias. Olha que crueldade o que a gente faz com a gente, né? Então, quando a gente olha para a gente com alto amor, a gente faz aquilo que eu comecei falando. Hoje a gente vai fazer uma viagem que é pesada, que é difícil, que é desconhecida, que é dura. E a única coisa que a gente precisa é a gente se carregar no colo e falar: tá tudo bem, eu tô com você. Tá tudo bem, faz parte, você está no grau de evolução. Que é esse? Você tem sombras. É a gente se amar, é a gente aceitar se olhar sem julgar, sem se culpar, sem ter vergonha de si. Se eu não conseguir fazer esse movimento, eu não vou conseguir olhar para as minhas sombras, para encontrar o egoísta que existe em mim, o orgulhoso que existe em mim, a invejosa que existe em mim. Eu não vou conseguir fazer a reforma íntima. Se eu não conseguir ser compassiva comigo, ter autoempatia, e falar como a gente fala para uma criança: você derrubou isso, tá tudo bem, você faz parte, todo mundo derruba, não tem problema. É a gente conseguir fazer isso com a gente. A gente ter essa compaixão, esse amor com a gente mesmo. De forma que a gente não entre nessa situação, né? Daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa prisão é dentro da gente. E para eu sair dela, eu preciso me reorganizar. E isso é internamente, ninguém me põe em prisão. Não é a lei divina que no tribunal me condena a passar por isso ou por aquilo.
Isso é um problema interno meu. A única pessoa capaz de se libertar sou eu mesmo. Para isso precisa da coragem de fazer a viagem para dentro e do amor de aceitar as próprias sombras. Aí sim eu estou pronta para me iluminar. Na luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador daquele problema, né, das vinganças e dos ódios, sem se deixar ferir pelas ocorrências. Isso é perdoar. Eu não vou ficar, porque às vezes a gente não perdoa porque vai ter que abrir mão do troféu de ser vítima. Só que se eu não abro mão do troféu de ser vítima, eu fico sofrendo. Pode ser que o outro não está nem aí comigo e vai embora. E aí eu fico com o problema do que eu passei e do problema que eu causei. Perdoar é isso, é abrir mão, é aceitar, falar, não adianta, abre isso aqui, vai embora, vai ser feliz, porque eu quero ser feliz. E está nas minhas mãos a chave para me libertar do problema que me causou dor. Está nas minhas mãos, só que eu preciso fazer essa busca do autoconhecimento para a gente conseguir chegar. Ao causar, olha que frase interessante, conhecida, né, do Benjamin Franklin. Ao causar um dano ao seu amigo, você se torna inferior a ele. Ao se vingar dele, você se iguala. E ao perdoá-lo, você se torna superior. É, no mínimo, lógico isso. Além de ser terapêutico, de ser cristão, é no mínimo lógico. Quantas vezes a gente fica, e é o que a Joana de Ângeles fala no livro que eu falei que eu estava lendo. Vocês vão ficar um prejudicando o outro até quando? Vocês estão se paralisando e se fazendo sofrer. Quando você causa dor no outro, você sofre junto. Então é no mínimo inteligente da nossa parte a gente desejar buscar o perdão. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Está lá no Evangelho. É próprio da alma elevada. Eu venho numa vibração, que aí essas coisas eu entendo, eu compreendo, faz parte, eu não me deixo atingir, eu não me deixo afetar. Então, resumindo todo esse processo terapêutico de autoconhecimento, de autodescobrimento e de autoiluminação, a gente pode finalizar com essa frase de Jesus que merece ela só, de Paulo, que merece ela só um estudo inteiro. Porque Paulo faz esse diário, né, da terapia que ele faz, né, da onde ele sai para onde ele chega. Ele é Saulo, aí ele passa, ele acorda, a consciência desperta, ele começa a fazer o trabalho interior, essa história da sombra, o bem que quero fazer, ele vai, e ele termina a vida falando assim, então ele era Saulo, ele faz o processo de autoconhecimento como Paulo, e ele termina assim, já não sou eu quem vive, então ele já não era nem Paulo. É o Cristo que vive em mim. Me uni, comunguei, é a comunhão. Ele conseguiu desenvolver o Cristo dentro dele, porque é o nosso processo. Não dá para ficar correndo atrás do Cristo eternamente. A gente corre enquanto precisa aprender a desenvolver o Cristo em nós. Esse é o objetivo do Cristo. A gente fala, quando lida com os grupos de pais, que a melhor mãe, isso vale para o pai também, é aquela que se torna dispensável, por mais que isso doa. A melhor mãe é aquela que se torna dispensável. Tem outra frase do Winnicott, que ele diz assim, sabe o que é uma mãe mesmo? É a mãe suficiente. Eu fiquei ultrajada quando... Mãe suficiente, eu quero ser mais do que suficiente. Né? Não. Quando você quiser ser mãe mais do que suficiente, você fica inoportuna. Porque você fica só super protetora. A mãe legal não é nem a ineficiente, nem a mais do que suficiente. É a mãe suficiente. Essa faz crescer. Essa empurra para a vida. Essa liberta. E assim é o Cristo. Eu fico com Ele enquanto eu preciso desenvolver o Cristo em mim. Pronto, Cristo, obrigada. Eu hoje sou autônomo, espiritualmente falando. Então Paulo fala, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E olha a frase que ele deixa para a gente. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu grifei isso de propósito.
para que experimenta quanto é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, assim, o mundo tá difícil, tá? As pessoas estão fazendo maldade, verdade, as pessoas, né? Nossa, eu só passo por desgraça, olha. E aí? Não se conforma com esse mundo, não se conforma. E o que eu tenho que fazer então, Paulo? E aí ele é bem assim, ele fala assim, renove o seu entendimento. Quer dizer, o mundo pode ficar do jeitinho que ele está. Não é o mundo que tem que mudar. Então, quando a gente olhar para fora e falar, nossa, olha aquilo, olha aquele, olha isso, olha aquilo, não se conforme. E como que eu devo me fazer, como que eu devo me comportar diante disso? Renove o vosso entendimento. Lembra a física quântica? Muda o seu olhar. Muda seu mundo interior. E tudo que você está vendo lá fora muda de aspecto. Você gera diferentes porque você muda seus padrões, você ilumina suas sombras. Buscai o reino de Deus e tudo é mais vos será dado em acréscimo. É isso. Mude o seu entendimento. Não está bom isso? Não mude você. Procure em você por que isso não está bom. Como que isso te afeta? O que desperta em você? E mude. Isso nunca mais vai te afetar. Isso é iluminar as sombras. É a gente conseguir aos poucos modificar esses padrões sombrios para que o mundo de fora não nos afete tão facilmente. E a gente viva mais tempo em estado de plenitude e de alegria de viver. Era essa a mensagem. Obrigada pela atenção e boa jornada no autodescobrimento. Obrigada.